Doutor José Gomes, como é que se inicia um processo de limpeza desses órgãos, dessas instituições que estão tão fragilizados, como disse o deputado? O que é o pontapé inicial? Olha, o pontapé inicial é em cada polícia se tomar providências para extirpar do seio daquela instituição os maus policiais. Porque, como muito bem disse o deputado, corrupção você encontra em todos os setores, né? Em todos os níveis. É claro que na polícia isso soa com maior intensidade. Por quê? Porque a polícia ela não só tem o dever de prevenir, como de apurar os crimes. E no momento em que ela, mediante corrupção, não faz isto, né, prolifera o crime. Então, qual é a primeira iniciativa que tem que se fazer? É cada corregedoria, cada polícia, né, dos estados e também a Polícia Federal, tomar providências enérgicas para extirpar do seio da corporação aqueles maus policiais, aqueles policiais que acabam manchando a instituição. Porque quando se diz assim, a população tem medo da polícia, isto não decorre da corporação em si, mas de uma minoria que acaba cometendo atos que mancham, né? Que causam uma nódoa em toda a corporação, como também em toda atividade profissional. Quando você tem lá o mau advogado que causa prejuízo a um cliente, isso repercute em toda a classe. O médico. Exatamente. E as corregedorias, né, todas elas têm procedimentos capazes de fazer as apurações e aplicar as penalidades, inclusive de exclusão. Né? Isso está previsto em lei. Fazem, né? Eu não sei se fazem, vamos dizer assim, com a agilidade, com a celeridade e, vamos dizer assim, com a transparência que deveria fazer. Né? Porque muitas vezes as pessoas não tomam conhecimento de um policial que foi expulso da polícia. Né? Isso normalmente não vem à tona, mas que há expulsões de policiais, e eu digo numa quantidade até, vamos dizer assim, significativa, todos os dias isso acontece. Agora, imagino eu que para se tomar as medidas necessárias, como o senhor explicou, a necessidade de começar provavelmente por uma denúncia. Não é isso? Alguém denuncia. Sim, é claro. Agora, Gog, a comunidade tem coragem de denunciar? Se sente segura? É acolhida nessa denúncia? Então, veja só, acho que o que acontece, primeiramente, é a informação. As pessoas, muitas vezes a comunidade, ela não tem a informação do número, do acesso. Isso vem aumentando com o tempo. Só que quando nós discutimos a corrupção na polícia, né, nós percebemos que, como o deputado falou e como foi bem colocado aqui, é um fator, é um evento nacional. Ano passado, 2010, 70 bilhões, né, que seriam aplicados do orçamento da política pública foram colocados, foram desviados, né, via corrupção. 70 bilhões, ora, talvez o Ministério da Cultura tem um orçamento 20 vezes menor que isso. Tá? E tem um desafio imenso. De 70 milhões, você já pode dizer que você tem uma economia paralela. Então, isso tanto motiva como movimenta o mercado. Então, quer dizer, se você for ver os grupos de extermínio, quem financia? De onde vem esse dinheiro? E nós temos estatísticas estarrecedoras. O Brasil é o terceiro, né, o terceiro colocado, só perde para a Venezuela e Colômbia em extermínio de seus jovens. E são dados, esses dados não estão mudando tanto, embora nós vejamos um caminho, eu vejo hoje uma seta apontando, mas o caminho a percorrer ainda é imenso. Tá? E o que é mais triste para nós e que afeta mais a gente é que de 10 pessoas, de 10 jovens exterminados de 15 a 18 anos do Brasil, 7 são negros. Muitas vezes arrancados. Eu estive agora participando de um encontro popular por outro modelo de segurança promovido, né, pelo grupo Reage ao Será Morto, o Reage Será Morto de Salvador, e no auditório da UFBA, né, eu tive o desprivilégio de assistir mais de 500 depoimentos de mães, a maioria negras,
né, que estão totalmente distantes desse diálogo, dessa discussão, da política pública. E então, sabe, quando nós somos, né, nós estamos, eu acredito que esse clima de ufanismo, esse clima de muita alegria, é algo que para nós ainda, sabe, nos causa muita dor discutir isso. Nós temos a perspectiva que até 2013, 30 mil jovens serão eliminados, né, serão mortos no Brasil. 33 mil jovens. Se nós fizermos a conta da juventude negra no Brasil, serão 22 mil. Tá? E outro detalhe, as cadeias hoje, os presídios, eles estão bem mais brancos, bem mais claros, porque o extermínio está acontecendo na rua. Eu saindo do meu trabalho, já me botaram na parede e a pessoa que estava suspeita, que era suspeita, aparecia suspeita, eles deixaram o cara ir embora e vim para cima de mim. Eu falei assim, por que em cima de mim? Será por causa da minha cor? A princípio, o movimento negro, nós pensávamos, né, as pessoas, poxa, olha, nós estamos caminhando, a política dá certo, depois nós percebemos o extermínio. Na realidade, nós estamos tendo uma higienização da cadeia, vamos dizer. Coronel, a pergunta que eu havia feito para ele era sobre essa coragem, essa disposição das pessoas em denunciar, e ele falou que há um problema que é anterior, que é a questão da informação. Denunciar, eu denuncio para quem? Como que eu faço para denunciar? Quando essas denúncias chegam, há de fato um corpo preparado, disposto nas corregedorias a fazer esse trabalho de fazer a punição, de punir, de apurar primeiramente, é lógico, dando o direito de defesa, mas de punir efetivamente. Isso é fato. Porque eu me lembro, eu trabalhei muitos anos no estado do Pará e as pessoas que trabalhavam na corregedoria eram o tempo todo ameaçadas. Eram pessoas que viviam sob um risco absurdo e era muito forte, muito intenso isso. Essa é uma questão, Cláudia, que a gente precisa ter bastante objetividade. É preciso que as corregedorias sejam autônomas para não sofrer influências e contaminações. Especializar as corregedorias, isso já vem sendo feito. Né? Ocorre que produzir prova é muito difícil. É muito difícil. Né? E assim que as denúncias chegam, via e-mail, via qualquer outro meio, é aberto um processo administrativo disciplinar, né, que tem um prazo para solucionar e vai ter uma solução, que vai servir de base para uma denúncia e para futuramente um processo judicial com uma sanção penal, que é o que se espera. Não é? Então, essa questão do acesso à corregedoria, eu acho que isso já está massificado e já é presente. O que eu sinto é o seguinte, nós precisamos fazer com que os policiais entendam que eles são funcionários públicos, que a função deles é servir ao público e ao interesse público. Eu acho que falta patriotismo desses policiais que entram nessa, vamos dizer assim, fatos isolados, né, nas milícias, nesse tipo de coisa. Para isso, nós precisamos também ter uma outra coisa que precisa ser bastante bem clara e definida, que é a questão salarial. Porque se o policial ganha um salário muito baixo, ele não vai ter comprometimento com a causa pública. Não vai ter comprometimento com as atribuições que lhes são conferidas. Imagina você se um magistrado, Cláudia, ganha um salário incompatível. Que tipo de prestação jurisdicional ele vai dar? Se um promotor ganha um salário incompatível, se ele é mal remunerado, que tipo de fiscalização da lei ele vai fazer? A mesma coisa são os policiais. A mesma coisa são os policiais. A gente vê isso no Rio de Janeiro, por exemplo, há um problema sério. Policiais com remuneração aquém do necessário e do justo, pela carga de trabalho que nós temos e o nível de responsabilidade, muito próximo de tentações para que ele mude o seu padrão de vida desonestamente. Então, isso tem que ter um fim. Mas agora, em Brasília, o salário é bem superior e há denúncias sérias e graves também. Eu não estou criminalizando a pobreza, nem dizendo que quem ganha menos claro, lógico, está mais suscetível a isso. Aqui em Brasília, eu acho que não é o salário. Aqui em Brasília, essa vergonhice mesmo. Há que se ter um parâmetro sobre a atividade desenvolvida pelo funcionário público e o salário que ele ganha. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão de nós fazermos com que as corregedorias sejam ágeis. Porque corregedoria lenta e justiça lenta, longe de ser justiça, está mais para ser injustiça. Lógico. Temos aqui o doutor Zé Gomes, que pode nos dizer. A legislação brasileira é anacrônica, ela não corresponde ao fim social. Nós temos um problema de milícia do Rio que não é nem previsto no ordenamento jurídico. Como é que você pode enquadrar um ilícito que não está no ordenamento jurídico? Como é que você faz para um delegado tipificar, indiciar? Como é que faz? Então, a gente precisa rever isso. E aqui, o Congresso Nacional é que tem essa responsabilidade de legislar, como o deputado delegado Protógenes falou, tem que se adequar à legislação
ao interesse da sociedade, para que tenha uma resposta. Antes de passar para o deputado, só uma pergunta. O senhor falou assim, olha, o policial militar ele tem que se conscientizar de que ele é um funcionário público. Se ele não sabe disso, não se conscientiza disso, ele acha que ele é o quê hoje? Cláudia, veja bem, ele acha que ele é um funcionário público, mas que só tem direitos. Eu estou dizendo o policial que desvia. Sim. Estou dizendo o policial que desvia. Ele acha que só tem direitos, que ele não tem deveres, que ele não tem responsabilidade nem atribuições. Bom, então não é nem um cidadão, porque o cidadão ele tem direitos e tem falou, deveres. são bandidos travestidos de policiais, não são policiais bandidos. É o contrário. A gente tem que ver sob outra ótica. E ter agilidade para extirpá-los, porque senão gera uma sensação de insegurança e de impunidade. Agora, para ter agilidade, a gente precisa ter legislação própria e compatível com os desvios para a gente poder solucionar. Deputado, o senhor já teve condição de fazer algum tipo de levantamento, ou enfim, para saber o seguinte, pelo menos tramitando na Câmara dos Deputados, há alguns projetos que conseguem, de alguma forma, atender a essas necessidades de adequação, enfim, da legislação? Não é possível saber. Porque projeto tem muito aqui. Quando é que cheguei no Congresso, eu já cheguei já com a demanda social muito grande, em razão dos caminhos que nós percorremos aí ao longo desse período em que eu fui afastado de uma forma injusta da Polícia Federal, da atividade policial. A população me acolheu e me formulou várias propostas. Essas propostas eu traduzi num plano nacional de combate à corrupção. E logo nos primeiros dias do mandato eu apresentei uma proposta elevando os crimes de corrupção do Código Penal brasileiro ao patamar de pena de 12 a 30 anos que é aplicado nos crimes contra a vida, do criminoso comum. Porque eu entendo que é da corrupção que nasce o menor abandonado, o tráfico de drogas, é da corrupção que nasce até a corrupção política. Então, precisamos corrigir, precisamos dar um impacto nesta população que há muito tempo está desassistida e muito tempo observando as coisas acontecerem sem nenhuma solução que o Estado apresente de uma forma que vá dar um resultado positivo. Uma forma eficaz, uma forma eficaz. Então, nós apresentamos até para causar um próprio temor a esses criminosos, não só do colarinho branco, mas também a esses criminosos que tentam ameaçar o próprio Estado brasileiro.